E bom, hoje eu tô sem o microfone, então talvez tenha algum ruído aí de vento, mas vamos ver como é que vai ficar. Se você não sabe, eu moro aqui na Europa, mas nós vamos falar de carros baratos que você pode comprar aí no Brasil, com até 55 mil reais, focando, evidentemente, no custo-benefício. Peças baratas e fácil de encontrar. Bora! Bom, e vamos lá. Primeiro aqui da lista é o Chevrolet Onix, ou Prisma, motorizaçãozinha 1.4 na versão que eu coloquei aqui. Por esse preço eu encontrei a LTZ. Tanto o Prisma como o Onix, eles são muito quentes de mercado, né? É um carro que é muito comum de se ver nas ruas, e isso evidentemente acaba deixando a manutenção muito mais fácil, porque existe muito mais oferta de peças, você encontra muito mais, por conta de concorrência, acaba sendo com um valor muito acessível. Então, além da mecânica ser extremamente barata, ela é muito descomplicada. Você consegue ter um desse na garagem, numa boa, sem grandes preocupações, sem grandes sustos. Qualquer mecânico vai conseguir mexer com esse carro numa boa, sem grandes preocupações, sem grandes necessidades de ferramentas especiais que evidentemente acabam saindo mais caro no custo de mão de obra. Apesar do interior não ser tão bonito, tão sofisticado em questão de aparência, questão de design, que inclusive é muito subjetivo, ele trata muito bem os ocupantes. A suspensão dele é muito calibrada para o conforto, então você vai passar aí nos buracos de uma forma muito suave. É um carro bem confortável, calibrado mesmo, estudado mesmo para as péssimas ruas que infelizmente a gente tem aí no Brasil. Vamos falar aqui sobre os pontos negativos desse carro. O que os donos... Vou até andar um pouquinho mais devagar aqui para não influenciar muito no bem. O que os donos costumam reclamar sobre esse carro? O primeiro deles é o consumo de combustível. Pois é, apesar de ser um carro... acabei de entrar na rua sem saída. Apesar de ser um carro 1.4, ele não tem um consumo que é esperado de um carro 1.4. Outra coisa também que é comum de você sentir falta é de um fôlego um pouquinho maior. O carro, para andar em velocidade de cruzeiro, excelente, tá? Sem grandes preocupações, mas numa estrada, talvez numa ultrapassagem um pouquinho, numa velocidade um pouquinho mais alta, talvez você sinta falta de um fôlego um pouquinho maior, mas entra aí como um ponto negativo. Mas eu acho que todo mundo que está pensando em comprar um carro com motorização 1.4 tem que levar isso em consideração. Talvez em alguns momentos você vai pensar, porra, precisava de um carro um pouquinho mais forte. A motorização aqui é uma 1.4 com ela é flex, utiliza correia dentada, então ela não utiliza corrente de comando. Com etanol você vai conseguir receber na casa dos 106 cavalinhos. Já na gasolina ele vai te entregar somente 98 cavalinhos, um pouquinho menos. O mesmo vale para o torque. O torque é o que te gruda no banco, é o que você realmente vai precisar na hora de uma ultrapassagem. Aqui ele com etanol vai te entregar praticamente 14 kg de torque, é um torque muito bacana, com basicamente 13,9, tá? Já no etanol ele vai te entregar 1 kg a menos, vai te entregar 12,9. Mas vamos lá pro próximo, que é o Chevrolet. A gente permanece na família Chevrolet, porque não tem muito como fugir. Os carros da Chevrolet, eles são sim muito focados no custo-benefício. Estamos falando aqui do Chevrolet Vectra na versão GTX. É uma versão muito bonita, a versão hatch, na minha opinião. A versão mais bonita, eu prefiro ela do que a sedã, mas entendo quem compra a sedã. E pode colocar aí também no lápis, se você encontrar um carro muito bom. Olha esse Civic'inho aqui. Diferente, né? Acho muito bonito, não. Ó, que a gente já tem aí no Brasil, bravo, né? E aqui é o Sirocco. Pra quem não sabe, basicamente, quase caí da bike aqui, é um Golf. Bom,
O que é de interessante a gente tem no Vectra GTX que ele tá aqui na lista? Mais ou menos 2010, tá? E os pontos positivos aqui é o conforto, a estabilidade. Evidentemente, para estar nessa lista, o custo de manutenção é muito fácil de você encontrar, de você manter esse carro em bom estado, tá? Se você realmente encontrar um desses em mal condições, em más condições, pode ter certeza que o proprietário foi muito negligente, tá? Porque é um carro tanque de guerra, ele não te dá problema e as peças dele são muito baratas. Então não justifica você encontrar um desse em mau estado. Realmente é porque a pessoa foi muito negligente, tá? Pra você ter noção, tá? Eu tive aqui, inclusive a gente teve aqui no canal a saga da restauração de um Corsa SS, a versão esportiva. Isso é esportiva não, esportivada do Corsa, né? 1.8 e muitas peças, mas muitas peças mesmo tinham basicamente o mesmo custo de um Vectra, ou eram extremamente próximas, extremamente parecidas. Então, assim, realmente é um carro que impressiona muito pelo custo-benefício. Aqui tem uma BMzinha conversível, uma Z4. Olha isso, meu Deus, carro lindo. O que tem de ponto negativo, né? Todo carro não tem como fugir, vai ter os seus pontos negativos. No caso dele aqui é o consumo. O pessoal, né, compra carro 2.0 esperando beber como 1.4, mas eu também entendo, porque ele realmente consome um pouquinho mais do que o esperado de um 2.0, principalmente para os 2.0 mais modernos, né? Mas basicamente isso é por conta do peso. Ele é um carro consideravelmente pesado e, claro, isso acaba influenciando demais no consumo. O motor aqui ele é um 2.4 aspiradinho, 8 válvulas, não tem dor de cabeça, com 140 cavalinhos. Então ele te entrega isso no etanol e é uma potência muito boa. Esse carrinho anda bem pra caramba. Caso você queira colocar gasolina, ele vai baixar aí por 133 cavalinhos de torque, 19,7 kg de torque no etanol e na casa dos 18 caso você coloque gasolina. E o próximo carro aqui da lista, adivinha de que marca que é? Chevrolet, cara. Tô falando aqui de um carro para quem realmente precisa de espaço, e não só espaço, mas precisa de muita força, de muita robustez para carregar coisas pesadas e tudo mais. Estamos falando aqui de um SUV da Chevrolet Blazer, aqui com a motorização 2.4. Coloquei aqui uma versão Advantage 2010. Cara, se você vai comprar uma Blazer, você tá atrás de robustez. É um carro robusto, é um carro feito sob chassi. Então isso traz sim alguns benefícios. Qual que é o primeiro que eu consigo enxergar aqui de ponto positivo? Robustez, confiabilidade. Além de um carro desse tamanho ter uma manutenção extremamente acessível, tá? E não só barato, muito simples de manter. Agora, para os pontos negativos, claro, você vai ter alguns. Um deles é, por ser feita sob chassi, esse carro balança. Eu já tive uma S10 na garagem, tá? Que é basicamente o mesmo carro. Eita! Ai, vamos lá, força! Nossa, força! O ponto negativo dela, além de você balançar bastante, ele é um carro com a direção extremamente boba, é leve até demais. Esse 2.4 8 válvulas gera 147 cavalos no etanol, 141 na gasolina e fica aí na casa dos 22 kg de torque. Outro carro interessante aqui, HB20, a versão Premium, motorizaçãozinha aqui 1.6. Inclusive tem a avaliação desse carro aqui no canal, vou deixar o link aí pra vocês, quem tiver interesse. Tá aí um carrinho confortável pra caramba e bem completinho, além de ter um desempenho muito interessante, tá? A versão manualzinha desse carro, que é a que inclusive eu recomendo, é muito gostosinho, tem um desempenho muito interessante. É um carro que é muito quente de mercado, né? Então mesma coisa, anunciou, vendeu. Agora, de ponto negativo, o principal aqui é o consumo. Não sei o que acontece, que o consumo desse carro é triste. Até 2016, ali, se eu não me engano, eu tinha uma justificativa, que o carro bebia,
porque o câmbio automático dele tinha somente 4 marchas. Bom, matamos a charada, né? Não. Por quê? Mesmo após mudarem o câmbio para um de 6 velocidades, no caso do automático, tá? O carro continua bebendo bastante. O que a gente gravou, inclusive, é 1.6 com esse câmbio automático de 6 marchas. É parrudo, não quebra de jeito nenhum. Acha a peça muito fácil. Porém, o consumo dele na versão automática é bem complicadinho, tá? Motorização 1.6 te entrega 128 cavalos e 16,5 kg de torque. Voltando ali pra rua e voltando também pra Chevrolet. Vamos falar aqui da Chevrolet Spin, sucessora da tão famosa, tão aclamada, apreciada Zafira, né? Motorizão aqui 1.8, peguei a versão LTZ, mesma coisa, né, cara? Manutenção extremamente barata. Ó, uma curiosidade aqui, ó, esse Golf GTD, tá vendo? Ó? Ele é uma versão esportiva, porém, ó, tem o banco xadrez, tem o câmbio manual com o símbolozinho do golfzinho, né? A bolinha de golfe. Só que é a diesel. Estranho, né? Vou voltar aqui para o que interessa. A Spin, ela é extremamente confortável, muito espaçosa. 7 lugares, se você quiser. Existe a opção de Spin com 7 lugares, porta-malas e, claro, a versatilidade do carro é excelente. Agora, de ponto negativo aqui, é muito subjetivo. Mas eu vou colocar aqui a aparência. E o carro é feio que dói. Nessa geração que eu tô colocando aí pra vocês, tá? Depois ela ficou mais bonitinha. Parece uma capivara essa geração. O consumo, que também não é Chevrolet, né? Então não é dos melhores. E é um carro baixo, então raspa com certa facilidade. Então isso não é um ponto positivo. A motorização aqui é 1.8 com flex, tá? Com correia dentada. Te entrega 108 cavalinhos no etanol, 106 na gasolina. E fica aí na casa dos 16, 17 kg de torque, tanto o etanol como a gasolina. A transmissão aqui é uma automática de 6 velocidades, extremamente confortável, extremamente competente e difícil de dar problema. O Fiat Argo, motorização ou 1.0 ou 1.3, né? Versãozinha drive, ali 2021 mais ou menos. Para quem gosta de economia de combustível e quer um carrinho mais novo, né? Mais moderno, o Argo é uma ótima, excelente opção. Ele é um carro com uma suspensão extremamente confortável e ele tem um computador de bordo assim que é de humilhar muito os outros carros. Agora, de ponto negativo, estamos aí com uma transmissão bem borrachuda, não agrada a maioria, e também a questão de isolamento acústico. O motor aqui é 1.0 de 3 cilindros ou 1.3 de 4 cilindros. Ambos têm corrente de comando, então tem muita preocupação com correia dentada. Vamos falar de números aqui. 1.0 te entrega 77 cavalos, 10,9 kg de torque. 1.3 já te entrega mais 100 cavalos, 109 e 14,2 kg de torque. Números satisfatórios. E continuando na família Fiat, temos o Punto 1.4 manualzinho. O carro com um design muito interessante, é confortável, tem uma suspensão bem macia. A dirigibilidade, a posição de dirigir é legal, mas de pontos negativos aqui não temos muito. Basicamente o que costuma ser um pouquinho mais caro aqui é a suspensão, peças da suspensão, mas também não chega a assustar. E a altura do solo também dá uma catadinha às vezes. Não é tão baixo, mas pega com certa facilidade. Tem um motorzinho 1.4 flex com correia dentada, te entrega aí 88 cavalos no etanol, 85 na gasolina, e de torque 12,5 no etanol e 12,4 na gasolina. Ai, o Zafirinho eu ia mostrar, ó o Sirocco, ó o Camry. Volkswagen Fox, motorização 1.6. É um carrinho que tem um câmbio com engates muito gostosos, bem precisos, tem um conforto bem interessante, é ok, eu diria. A suspensão dele é bem interessante, confortável, e é um carrinho bem quente de mercado também, né? Anunciou, vendeu, isso é uma coisa muito interessante. Pontos negativos aqui: porta-malas, que é bem pequeno, mas eu espero que quem esteja comprando esse carro já saiba, já espere isso. Aqui o motorzinho 1.6 flex, e ele vai te entregar aí aproximadamente 104 cavalos no etanol, 101 na gasolina, e de torque fica aí na casa dos 15 kg/metro, tanto no etanol
como na gasolina. E o primeiro carrinho aqui da lista é um Ford, um Fiestinha 1.6, carrinho bonito pra caramba. Ele é um carro muito prazeroso de dirigir, tem um acerto de suspensão muito bom, tem um design e uma estabilidade muito boa. E o desempenho segue isso daí. Olha que bonita essa entrada. O desempenho segue isso daí, também sendo bem atrativo. Pontos negativos aqui: foge, meu filho, corre sem olhar para trás. Dos com câmbio automático, o famoso Power Shift, automatizado na verdade. O espaço do banco traseiro e o preço das peças, ele é pouca coisa, tá? Presta atenção, pouca coisa mais caro do que o dos concorrentes. Mas claro, ele não vai te assustar, não vai comprar peça achando que tá comprando peça num Land Rover. Não chega a ser um absurdo, não chega a assustar. Mas vai sabendo que a peça é um pouquinho mais cara. Mas em compensação, é um carro que te entrega muito mais do que alguns carros aqui nessa lista. Não tem uma ordem essa lista, porque todos os carros são extremamente recomendados para quem quer manutenção simples e manutenção barata, gastando 55 mil reais. Mas vamos lá, falando de motorização. É um carro 1.6 flex com correia dentada. Ele te entrega aí 128 cavalos no etanol, 125 na gasolina e 16 quilos de torque no etanol, 15,8 na gasolina, câmbiozinho manual de 5 velocidades. Eu realmente espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa aquele like. Claro, deixa também sugestões para próximos vídeos aqui. E espero nas próximas, beleza? Tamo junto, abraço forte, valeu!